Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live, dessa vez com o Rafael Mestres, que é psicólogo. Eu vou chamar ele aqui. Sejam todas e todos bem-vindos. Deixa só eu chamar aqui. Oi, Rafael, já está acenando aqui para mim. Peraí, Rafael. Pronto. Vamos ver se ele entra aqui. Tá entrando, gente? Oi, Rafael. Oi, deu de primeira aqui, ótimo. Deixa Tudo eu te... já? Tudo bem, deixa eu só te apresentar aqui, né, para as pessoas. Depois, se você quiser até complementar mais alguma coisa. Gente, hoje a live, o tema vai ser sobre família, né, de 0 a 10%, qual é a importância da família na recuperação. Então, quem vai falar aqui para a gente hoje e com a gente, né, é o Rafael Mestres. Ele é psicólogo curitibano, né, Rafael? Curitibano, isso aí. Curitibano, terapeuta familiar, especialista também em dependência química, membro da ABAD, e o que mais você quiser complementar aí, né? Porque eu sei que você tem um trabalho muito bonito aí também em Curitiba, e eu vou deixar com você agora, se você quiser também se apresentar e discorrer aí sobre o tema. A gente vai deixar aberto para as perguntas, como sempre. E a nossa ideia, né, Rafael, é que fazer um bate-bola mesmo, né? Isso é uma coisa assim, para tirar dúvidas também, tá bom? Então é Perfeito. contigo aí. Perfeito. Tá bom. Bom, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite, Cláudia. É um prazer. Fico muito honrado de participar, né, de uma live, de um bate-papo assim, né, com o movimento que vocês fazem, que é um movimento que eu admiro, né, sempre como espectador, assim, né, vou acompanhando os eventos que tem, nos grupos lá aparece o alcoolismo feminino, e eu acho que é um tema, né, o alcoolismo feminino é um tema fundamental e que realmente precisa dessa visibilidade que vocês estão conseguindo dar para ele. Então, fico muito honrado de estar participando aqui hoje. E a ideia realmente é que seja mais um bate-papo, tá? E tem um ponto central que eu queria partir, né? Eu vou falar algumas coisas que eu pensei para esse tema, né, de 0 a 10, qual que é a importância da família na recuperação, e quero colocar uma coisa breve, que o resto seja bate-papo aqui, ou né, com você, e que as perguntas que o pessoal for colocando no comentário possa alimentar a discussão. Uma coisa que me chama muita atenção nesse assunto, né, se for perguntar para as famílias, né, de 0 a 10, qual que é a importância da família, eu vejo que é muito mais fácil concordar que é 10 a importância da família, né, falar, eu entendo que seja 10, mas que é muito difícil sentir isso e até executar isso na prática. Como que eu vejo isso muito manifestado no consultório aqui? As famílias, isso assim, é muito interessante que para o alcoolismo e para a dependência química tem uma diferença. E para o alcoolismo feminino, uma diferença maior ainda. Né? Então, é muito mais fácil chegar nisso, por exemplo, quando os pais vêm procurar ajuda porque o filho está usando droga. É muito mais palpável para os pais o poder deles e o papel deles na recuperação. O que já não é tão simples para um quadro de alcoolismo. Tá? Que normalmente, aqui na minha realidade, o maior público que vem assim é a família, que vem ou a esposa ou filhos, né, procurando ajuda porque o problema de alcoolismo está com o pai, né, com o marido. E normalmente quando ele tem alguma disponibilidade para tratamento, para recuperação. E aí eles vêm e o meu esforço principal, o primeiro, assim, onde eu ponho toda a minha energia, para fazer a família sentir
a importância que ela tem nesse processo, a importância dela nesse processo, né, na recuperação e tal, e a família concorda. Ela fala, não, a gente entende, é isso, e sente, se conecta com aquilo, e daí, de repente, o alcoólico da família desiste. Fala, não quero mais, não gostei, ou também não quero parar de beber, ou essas condições não me interessam e tal. E tudo aquele entendimento da família vai por água abaixo. Mas se ele não quer, não adianta então né, ele precisa querer, senão a gente não tem o que fazer. E aí a família também, né, não segura aquela energia para poder dar continuidade ao processo. E quando tem aí, são casos, são menos casos ainda que eu tenho e tive contato de alcoolismo feminino, né, é muito mais difícil. É muito mais difícil a família chegar, né, e aí quando, né, os familiares, o que eu vejo mais aqui são filhos, né, filhas especialmente, que eu vejo que vêm, né, com uma disponibilidade para fazer algo pela mãe, né, que está com problema de alcoolismo, marido, o cônjuge, né, muito difícil, tá muito difícil, muito difícil vir e muito mais difícil engajar no processo, tá? Então eu vejo que ainda é uma realidade da família mais complicada ainda. E essa pergunta, né, que dá ensejo para esse bate-papo, ela me vem porque, no fundo, o que eu mais queria, se pudesse colocar uma coisa na mente das famílias, era falar assim, sigam, né, não parem. O membro alcoólico, querendo ou não, sigam, continuem, invistam no processo de vocês, porque a importância que vocês têm realmente para a recuperação é 10. Né? Então acreditem nisso e continuem. Mas infelizmente não dá para pôr isso na cabeça da família, né? Então eu fico tentando encontrar formas de transmitir essa ideia e acho que o motivo desse bate-papo é talvez colocar uma contribuiçãozinha a mais, né, nesse entendimento da família e fazer um esforço, porque não é fácil, né, fazer tanto as famílias quanto, né, os alcoólicos ou as pessoas em geral compreenderem a dimensão dessa importância da família no processo de recuperação. E, assim, acho que não é novidade para ninguém, aí a gente vai para o entendimento intelectual que as pessoas estão de acordo, né, que a família adoece junto com o membro alcoólico, então tem um adoecimento em conjunto ali, o que todo mundo conhece por codependência, né, o pessoal é muito conhecido por codependência, e um termo que eu tenho usado para o alcoolismo, para explicar para as famílias até que eu sinto que tem feito mais sentido, é que a família sofre de um alcoolismo passivo. Então a família também precisa tratar o seu alcoolismo, que não é um alcoolismo ativo do membro que motivou a busca de ajuda, mas que é um alcoolismo passivo. E talvez fosse conceituar isso, né, dá para imaginar duas peças que se encaixam assim, né? Imagina que o alcoolismo tem uma forma de um quadrado, né? Então a pessoa, né, alcoólica vai desenvolvendo pelo alcoolismo, essa vai ficando quadrada, e a família vai se transformando num recipiente quadrado. E é um processo que vai acontecendo junto, né? Não é uma coisa causa a outra, né? É um processo bem que a gente pensa na sistêmica, né? Que se retroalimenta. Então, quanto mais quadrado o alcoólico se torna, mais quadrado a família recipiente se torna. Quanto mais quadrado a família recipiente se torna, mais quadrado o alcoólico se torna. E aí fica um encaixe perfeito. Né? E isso na prática o que é? Então, quanto mais a pessoa alcoólica, com alcoolismo, abre mão de suas responsabilidades, por exemplo, que é um fenômeno natural do alcoolismo, algum familiar vai compensando isso. Né? Então vai assumindo responsabilidades, e aí se a gente vê esse padrão de perfil na família super comum, né, que é o membro alcoólico subresponsável e os familiares super responsáveis. Né? Pensa em pais e filhos. Né? Os filhos do alcoólico normalmente tem aquela sensação de inversão de papéis, né? Mais pai do pai ou mais mãe da mãe, do que o contrário, né? Porque assume uma responsabilidade que o alcoolismo coloca ali. Né? E aí, vamos imaginar assim, né? O que é o alcoolismo no seu estado grave? Né? A vida do sujeito passa a girar em torno do álcool. Né? Então, tudo em função do álcool. Né? Eventos sociais que não tem álcool não interessam, convívio com pessoas que não bebem não interessa. Então, tudo gira em torno do álcool. E a vida da família passa a girar em torno do alcoolismo, né? do membro alcoólico. Então, é muito similar. O processo é muito análogo, não é similar, é muito análogo, né? Como se fossem duas linhas de adoecimento que acontecem em paralelo. E aí a família se ilude,
né, que não, o problema está com a pessoa com alcoolismo. Né, e que se ela não quiser fazer nada e não quiser mudar, a gente está refém disso. Não tem o que a gente possa fazer. Né? Então, o desafio é conseguir fazer a família entender e falar, não. Imagina duas peças que se encaixam perfeitamente. Se o alcoólico, se a pessoa com alcoolismo trata o alcoolismo e entra num processo de recuperação para valer, com compromisso com ele, fica incompatível com a família. Ou a família também muda a forma de se relacionar e os seus padrões, ou o alcoólico precisa voltar para o alcoolismo para se encaixar, ou a relação fica inviável. Da mesma forma, se a família consegue mudar o formato dela, deixa de ser um quadrado, passa a ser um círculo, o alcoólico não se encaixa mais aqui. Ou ele entra no processo de recuperação para poder pertencer a esse grupo aqui, tá? Ou ele puxa a família de novo para o quadrado, né? Ou a relação fica incompatível. Então faz todo sentido, e a coisa mais importante que eu sinto assim, no trabalho com família, mais difícil, é fazer a família entender que, independentemente da pessoa, do familiar com alcoolismo, o tratamento da família e a terapia familiar, a participação no Al-Anon, né, a participação em grupo, a capacitação, o entender sobre o tema, o entender os próprios os efeitos do alcoolismo na própria vida e personalidade, é fundamental. Tá? E até, né, você também é terapeuta de família, né, Cláudia? Não é à toa que a gente vai vendo nas gerações das famílias com alcoolismo, Repetindo, é né? uma coisa que vem se repetindo. É um padrão que vem se repetindo, porque, sim, no alcoolismo em qualquer geração deixa sequelas em quem está em volta, nas gerações que vêm, né, e tem uma citação que eu gosto muito, num capítulo, até para quem é da área de sistêmica, aquele livrão que é a nossa bíblia lá de mudança do ciclo de vida, né, familiar, Da Mônica, né? Da Mônica, isso. Tem um capítulo lá sobre o alcoolismo que é genial, assim, é brilhante o capítulo sobre o alcoolismo lá. E elas têm uma frase que eu acho também ótima, fala assim, o alcoolismo em qualquer geração na família dificulta a diferenciação de todos os membros. A diferenciação é essa criação de autonomia. Então fala, em qualquer lugar da família que o alcoolismo esteja, ele vai gerar um efeito amplo na família, em outras gerações, em outros membros. Então a família precisa olhar para isso. É importante que a família possa cuidar disso também, não ficar só refém do a pessoa com alcoolismo quer se recuperar, não quer parar de beber, não quer. Então tem essa importância também. E é interessante, porque eu vejo aqui, por exemplo, com as famílias, com os filhos isso fica muito claro. Né? Quanto boa parte da personalidade dos filhos, dos sentimentos que eles têm, da forma como eles se relacionam com o mundo e com as outras pessoas, das escolhas que eles fazem, né, dos rumos que a vida deles vai tomando, como boa parte dessas coisas é quase que determinada pela relação com o alcoólico. E é muito interessante, porque quando a gente vai conversando, e eu penso aqui nas famílias, né, eu vou explicando, a gente vai vendo junto, vou falando sobre o alcoolismo, sobre a família, eles se dão conta, falam, nossa senhora, mas né, nunca pensei nisso. E fala, puxa, então tá aí. É isso, você precisa cuidar disso, esse é teu alcoolismo passivo. Né? Senão, das emoções que você está inconsciente, se está inconsciente desse efeito que o alcoolismo gerou em você, isso se torna teu destino. Né? Você vai para aí sem saber que você está indo por conta do alcoolismo e não por conta das tuas escolhas. Porque assim como o alcoólico é duas pessoas, tem o familiar e tem o alcoólico, né, e a família sempre tem essa sensação de se relacionar com, puxa, parece que quando não bebe tá ótimo, mas daí bebe vira o inferno, e aquela confusão, mas daí fica aquela divisão, a família também fica assim. Né, tem a minha personalidade individual e tem o meu alcoolismo passivo. E se eu não puder diferenciar as duas coisas, eu não consigo tratar o alcoolismo passivo para me reencontrar. E esse é um tema também dos familiares de alcoólicos, né, o se reencontrar. Né, o reconectar-se com a sua essência, com seus valores, com o seu valor, com o seu alto valor. Enfim, acho que dá para sentir a dimensão, né, do que significa para a família o convívio com uma pessoa alcoólica, com um familiar alcoólico, e o quão importante para essa família poder realmente se engajar num processo de recuperação
dá para falar assim mesmo, né, recuperação do seu alcoolismo passivo, independentemente da recuperação do familiar com alcoolismo. Enfim, não sei se já me emendei muita coisa aqui, mas acho que Não, vamos tá bater no papo aqui ótimo. para... E, Rafael, quando você fala isso, né, eu fico pensando, né, porque quando a família entende isso, ela toma posse também dos 50% dela de responsabilidade, né? Porque muitas vezes eles chegam para a gente, a família, né, dizendo assim, não, mas eu preciso me tratar, quem está doente é ele, né? Então, 100% para ele. Se ele ficar bom, eu fico bom. Se ele não se trata, eu também, né? Então, fica sempre Uhum, gerando essa condição, né? Então, eu só vou ficar bem se ele ficar bem. Então, quando a gente consegue passar esse entendimento para o familiar, né, que essa situação do alcoolismo passivo, da importância de tratar desse alcoolismo, que acaba não só, eu não vejo assim como se o alcoólico, né, o alcoolismo adoecesse a família, porque a família também já vem, né, lá de trás, com também, né, as suas questões que também não foram resolvidas, né? E aí, quando eles entendem isso, eles podem assumir a responsabilidade do tratamento, né? Assumir a parte deles, né? Ao invés de ficar esperando só que o outro se trate. Aí a coisa uhum, funciona, né? E costuma funcionar muito bem. uhum. Você falou uma frase ali que traduz muita coisa do processo, né? Que é, se a pessoa com alcoolismo está bem, eu fico bem, se ela está mal, eu fico mal, né? E isso, né, fala, puxa, imagina, se o meu estado e o meu processo depende do outro, é óbvio que vai gerar uma necessidade de controle. Então eu preciso controlar o outro para garantir que o outro vai fazer É. aquilo que eu acho que tem que fazer para que eu possa estar bem, né? Então eu tento administrar o meu estado emocional através do controle do outro, né? E aí entra em todo o tema de codependência, dessa dinâmica da família de querer controlar o adicto, né? O familiar alcoólico. E isso faz parte da doença, desse ciclo. Né? E perfeita a tua colocação, né? Não é o alcoolismo que adoece a família, ou a família que adoece o alcoólico, é uma coisa muito mais ampla, né, que muitas Uhum. vezes vem de muito antes, né, de gerações, de dinâmicas de relacionamento da família, e é um adoecimento conjunto. Né, é uma É. questão, e quantas famílias alcoólicas e adictas não existem que onde a droga não está presente, o álcool não está presente. Né, só que naquela família, aquela dinâmica, entrou o álcool, né, e ok, daí desenvolveu o alcoolismo porque tinha um espaço. Eu tenho uma imagem assim, é como se fosse um sistema imunológico. Né, o sistema imunológico pode estar enfraquecido. Né? Se nenhum vírus entrar ali, não vai ter gripe. Né? Ou o sistema imunológico pode estar fortalecido. E se o vírus entrar ali, não vai ter gripe também, porque o sistema imunológico dá conta daquele vírus. Né? Com a família é meio parecido, assim, né? A família é como se fosse o sistema imunológico. Se está enfraquecida, se tem os padrões, até que o Eduardo Kalina, que é um autor que eu gosto muito, chama, né, os Também. padrões pré-adictivos, ele fala da família pré-adictiva, né, que como se fosse a família com esse sistema imunológico fraco, né, enfraquecido. Se a droga entra ali, vai desenvolver um quadro de adicção. Né? Mas se a família não tem essas características e tem um sistema imunológico fortalecido, mesmo que o álcool e a droga entrem ali, é menos chance de desenvolver um quadro de adicção. Então, assim, a família está sempre muito intrincada no problema. Né? E é uma coisa que a gente ouve teoricamente, né? Vai ver palestras, vai ver coisas sobre dependência química e alcoolismo. Não, a família é muito importante. Mas daí, na prática, ninguém... Né, fala, por quantas clínicas que eu vejo, pelo menos na minha realidade aqui em Curitiba, que investem realmente na família? Nenhuma. Nenhuma. A família é um anexo do tratamento só. Né, quantos profissionais realmente investem na família? Olha, conheço pouquíssimos. Né? Todo mundo vai para abordagem individual. E Uhum. né, essa é uma bandeira, dá para chamar assim, que eu acho que é tão importante levantar assim e falar, puxa, talvez a gente tivesse tantos melhores resultados, né, e perspectivas se quem trabalha na área e quem está na área tivesse essa visão. Não é à toa que existe, né, não só Alcoólicos Anônimos, né, existe o Al-Anon. Não é à toa que nasce um grupo Al-Anon para familiares.
Mas é engraçado, né, que eu sempre comento isso, né, ou nos grupos, ou até quando eu vou dar alguma palestra para falar de família, que se, no mínimo, para cada alcoolista existem dois familiares, no mínimo, né? E se há esse entendimento de que todos precisam se tratar, né? Assumir a responsabilidade, era para ter muito mais grupos de Al-Anon, de Naranon, ou seja lá, né, tantos outros grupos aí que existem, do que grupos de AA, de NA. E não é isso que Uhum. acontece, né? E aí a gente também vê como que os sintomas são muito parecidos, né? É, as características, como que tanto o alcoolista ele nega, né, muitas vezes para proteger, né, o comportamento de beber, não porque ele seja um sem vergonha, não porque seja não tenha caráter, né, porque tem muito estigma também em cima disso, né, é mentiroso, é mentirosa. Não, ela tem uma doença lá que ela vai ter todo essa forma de se comportar para continuar bebendo, né? Então vai mentir, vai fazer várias coisas aí. E aí, da mesma forma que essa alcoolista, né, tá lá e nega, a família também acaba negando, né? Não busca ajuda, fica projetando também, não, a gente está assim porque ela está bebendo. Então, os sintomas, né, as características são muito semelhantes. Se a gente for Uhum. olhar, né, é muito parecido. Sim, dá Né? para ir muito longe nisso, sabe, Cláudio? Eu montei uma vez com o Nicásio, né, que eu trabalho junto aqui, uma palestra só sobre esse paralelo do adoecimento da família e do alcoólico, do adicto. Tem várias, você vai pensando assim, muita característica em paralelo, né? Começando pela tolerância, né, que o adoecimento, né, a tolerância é essa questão de precisar de cada vez mais substância para ter o mesmo efeito. A família Uhum. também, quando ela tem primeiro contato com a transgressão, ela tem uma reação muito intensa. Daí o segundo contato é menos intensa. Ela vai se adaptando, assim como o alcoólico se adapta ao álcool, né, a quantidade de álcool, a família vai se adaptando à quantidade de transgressão, ao tamanho da transgressão. E precisa de cada vez um problema mais grave para ter alguma reação. Então cria tolerância, Da estreitamento próxima do vez, repertório social. é o famoso da próxima É, vez vai ser diferente, né? Vamos esticar um pouquinho mais a corda que a coisa vai mudar. é, e vai se adaptando, e quando vê, né, uma adaptação tão lenta e gradual que é imperceptível. De É. repente você vê uma situação, quem olha de fora fala, nossa, mas o familiar alcoólico faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, faz, e a família aceita, a família, tipo, mas é que não chegou do nada, assim, talvez se chegasse direto, talvez não aceitasse, mas aquilo foi se construindo tão lento e gradativamente que vai tendo adaptação. Assim como o corpo, né? Você bota uma garrafa de bebida alcoólica em quem nunca bebeu, derruba, tem coma. Mas se for gradativamente ao longo do tempo, pode ser que, né, fique levemente embriagado, um quadro de muita tolerância. Então tem essa adaptação, né? E da família também. Estreitamento do repertório social, né? O alcoolista vai ficando com estreitamento, né? Uma bebida, um lugar, poucos relacionamentos, poucas atividades. Família também, Uhum. né? Só pensa no familiar alcoolista, só Evita, abre né? mão Evita de evita as participar situações de sociais. reuniões, né? Porque ou vão perguntar, ou se a pessoa estiver junto, vai dar vexame, né? Então, acaba também se isolando, né? Também Uhum. estreitando aí esse repertório. Né? A negação que você falou, né? A negação do alcoolista, a negação da família. Então é muito paralelo. É tão grave quanto. Às vezes eu falo para a família assim, sabe? Porque a família fala, pô, mas por que é só parar de beber? Né? É só parar de beber. Por que não para de beber? Né? Força de vontade, né? Falta força de vontade. Ou então, por que não diminui? Por que não bebe só um É, pouquinho? é. Né? E, e, Como tem, se e às fosse vezes tem um possível, paralelo. né? Exatamente. E tem um paralelo assim, porque às vezes fala assim, pega um comportamento da família, né? Que é muito difícil. Sei lá, parar de controlar o familiar alcoólico. Ó, você vê como é difícil para você não
segurar esse impulso de controlar, é tão difícil quanto para o outro parar de beber. Né? Então não é uma mudança só, né? É uma mudança muito, muito profunda, né? Muito ampla o tratamento. Senão seria simples, né? A gente talvez não tivesse tanta dificuldade com o tratamento de problemas adictivos. Né? E realmente, também estou lembrando aqui que você falou, né, que nesse sistema familiar, né, quando um acaba hipofuncionando, até para controlar tudo isso, alguém vai hiperfuncionar, né? A gente vê muito Perfeito. isso. E no caso da mulher, eu acho que fica bem mais complicado, porque quando é o homem que é o alcoolista, há um movimento, né, da família praticamente toda, principalmente da mulher, de cooperar, né, com o tratamento, de segurar as pontas, de fazer acontecer. Quando é a mulher, isso já é mais difícil. Isso não é só com alcoolismo, não, né? Se a gente for, se você visitar uma prisão de mulheres, a gente também vê isso. Como que as visitas para essa mulher são poucas, são pouquíssimas. Geralmente quem vai é a mãe, né? E quando vai, que também, quando é o homem é diferente, né? Então existe, além de todo esse preconceito, esse estigma mesmo, que acho que é uma coisa importante para a gente trabalhar, né? Com toda a sociedade, né? Como que isso acaba ainda reforçando o alcoolismo e impedindo que essa mulher busque ajuda mais cedo, né? Sim. Não, eu lembro, eu estudei bastante durante um tempo a questão da dependência química e do alcoolismo, especificamente no público feminino. E tem características assim que são muito, muito relevantes e que a gente não tem em mente normalmente, das diferenças. Eu lembro de tem, quer ver, ó, tem uma crença comum, né, de que o tratamento com mulher, né, ou as mulheres no tratamento, né, com o alcoolismo são mais difíceis de tratar, tem menos engajamento, menos sucesso, é mais complicado, é mais... E eu vi uma frase do Edward Gross, é o Gross, né? É um papa do tema, que ele fala assim, isso é um monte de crendice, né? Isso não tem embasamento. Porque o que acontece, né? Lá no princípio dos estudos sobre dependência química, o público estudado, dado todo também o estigma social e preconceito, era o público masculino. Masculino. Então, o conhecimento sobre o problema de base, né, foi o conhecimento sobre a adicção no público masculino. E, consequentemente, o tratamento foi desenvolvido nas modelos de tratamento, né, para homem. Né? E aí o que acontece? Normalmente querem colocar uma mulher dentro de um modelo de tratamento que foi feito para as características da dependência no público masculino. É claro que não vai funcionar da mesma forma. É claro, né? Que vai ficar difícil. Exatamente. E daí tem algumas diferenças assim que são brilhantes de ter em mente, né? Porque é uma questão de ordem de prioridade. Né? Então, no público masculino, eu vou tentar resgatar na memória, assim, não tenho isso tão fresco. Mas no público masculino, né, então é muito importante manutenção da abstinência, afastamento do grupo de pares e o resgate da autonomia, enfim, ou algo nesse sentido. Para o público feminino isso também é importante, mas para o público feminino, né, pelos estudos, as prioridades têm a ver com investimento na autoestima, resgate das relações familiares e relações pessoais, resgate do cuidado com os filhos, né, que são coisas que, claro, numa clínica masculina, os profissionais que vão estar ali, o modelo não vai estar atentos, né, não vai ter uma atenção para essas necessidades. Então, né, você fala, puxa, tem essa diferença. Claro que as duas coisas são importantes para os dois públicos, mas é uma questão de foco, né, de priorização. Então, né, considerar essa diferença é muito, muito importante. E voltando lá, né, voltando não, continuando, né, porque uma coisa faz parte da outra, mas sobre a família, né, eu queria, se você puder falar, né, como que esses papéis
acabam ficando muito rígidos, né? No sistema familiar. Então, ele ou ela, no caso aqui ela, né, que o nosso público aqui é feminino, é a ovelha negra, né? Então, fica naquele troninho ali, naquela cadeirinha. Geralmente tem a vítima, né, que muitas vezes é a mãe. Eu não estou falando isso, gente, assim, num tom caricato, não, mas é o que realmente costuma acontecer, aquela pessoa que se desdobra, né? Tem aquele que fica mais ausente, que pode ser o pai, e esses papéis vão ficando muito rígidos, né? Ninguém levanta daquela cadeira. Quando o alcoolista começa a se tratar e começa a desenvolver mais, né, essa diferenciação, né? Quando esse trabalho começa a acontecer, e ela resolve, não, eu não preciso ficar sentada aqui colada nessa cadeira, eu posso levantar. E como que isso acaba bagunçando toda aquela homeostase, né, familiar. E há essa tendência mesmo da família puxar de volta. Não, volta aqui para a gente continuar, né? Não abro mão do meu papel, né? Então, queria ver se daria para você falar um pouquinho mais sobre isso, dessa dificuldade aí. Me ocorrem várias coisas, assim, uma que você falando me dou conta agora, né, mas o conhecimento já sobre a dependência química e o alcoolismo no público feminino já é mais escasso, né, do que no público masculino, e se for pensar o conhecimento sobre família e dependência química no público feminino, eu vou te falar, eu acho que eu li, ou encontrei, porque eu já busquei bastante isso, um artigo que passava meio que por cima, assim, tentando trazer alguma coisa, mas nada muito consistente. Você vê os grandes estudos sobre família, alcoolismo, família e dependência química. Eu tenho um livro que é um famosíssimo, né, de terapia familiar e dependência química, que é do Stanton e Todd, que fizeram, né, filmagens com mais de 500 famílias e não sei quantos atendimentos para estudar os padrões, todos adictos do sexo masculino, né? Então, puxa, será que dá para estender? Eu me vejo fazendo esse esforço, né? Estou tentando estender o conhecimento que eu tenho sobre família, né, para um público feminino, e talvez dê na trave, porque eu não tenho amostra, nem elemento, nem estudo suficiente para poder falar sobre isso. Então é uma área carentíssima de conhecimento e de pesquisa, ainda. Então, enfim, só uma divagação assim sobre isso, né, para ver a limitação também até da nossa conversa sobre o tema, né, que vai ser muito anedótica, assim, né, de casos que a gente viu, que conhece, mas não estudo sistematizado, né. Mas sobre isso que você questiona, né, sobre a rigidez dos papéis, me ocorrem várias coisas, mas tem uma que eu acho que é muito importante. Isso eu acho que a terapia sistêmica ilumina muito esse aspecto para quem trabalha com família, que a rigidez, ela me parece que ela vai acontecendo por uma retroalimentação dos papéis complementares, tá? Ficou complicado agora, mas é assim, vou dar um exemplo, né, que eu lembro que, vamos imaginar, a mulher vem com uma queixa de que o marido não escuta ela. Primeiro tem um pressuposto, né, a gente na terapia individual sempre tem o pressuposto de que cada um só pode mudar a si mesmo. Daí você vai estudar o Minuchin, né, que é também um mestre da terapia familiar, e ele fala, não acredito nisso. Eu acho o contrário, ninguém consegue mudar sozinho, né? Você consegue mudar o outro e pode permitir que o outro te mude. Fala, nossa, mas como assim, né? É uma subversão do nosso pressuposto básico de que a gente só muda a gente mesmo. E daí tem um exemplo, né? A mulher chega se queixando, mas meu marido não me escuta. Daí pode ter uma pergunta de complementaridade, né? Que assim, como que ciclo que está sendo alimentado aí? Fala, o que você pode fazer para que ele possa te escutar um pouco mais? Em outras palavras, como que você pode mudá-lo? E claro, né, que para isso ela vai ter que fazer alguma coisa diferente também. Então, né, vamos imaginar a situação, fala, puxa, mas por que ele não escuta ela hoje? Mas eu chego em casa, ela só reclama, ela só me critica, ela só... então como que você pode fazer ele te escutar um pouco mais? Quem sabe se eu elogiar ele ou demonstrar algum reconhecimento, pode ser que ele me escute.
E aí começa, né, uma quebra dessa rigidez, né, porque muda um comportamento que gera no outro aquilo lá que para de alimentar aquele circuito. Né? Então, essa rigidez desses comportamentos, então, quanto mais ele não escuta, mais ela reclama, quanto mais ela reclama, menos ele escuta. Né? Vamos pegar para o alcoolismo. Né? Então, quanto mais a pessoa com alcoolismo é controlada, né, mais ela precisa mentir e fazer as coisas escondidas e manipular, e quanto mais ela, né, se usa desse artifício de tentar fugir de um controle, mais a família sente que precisa controlar, e aí entra numa rigidez. Que aquilo fica cristalizado naquele formato. Então, precisa... Como que vão se ajudar a mudar? Né? Sem carregar todo o peso para si. Né? Falar, puxa, eu preciso ajudar a mudar o outro, e preciso permitir que o outro, ou ajudar o outro a me ajudar a mudar. E essa eu acho que é o brilhantismo da terapia sistêmica, né, familiar. A gente usa outras forças que são desconhecidas, né, para quem não trabalha com terapia familiar. E ajuda você a olhar, desculpa, essa forma sistêmica mesmo, né? O quanto que eu vou influenciar o outro, o quanto que eu sou influenciado, né? Nesse sistema aí. Mas, não sei, o que você acha aí da gente abrir aí para perguntas, né? Para aproveitar o tempo. Temos aí mais ou menos 20 minutos. Estamos aqui para isso. Se o pessoal quer interagir um pouco também, porque eu vou emendando também uma coisa na outra aqui, nem sei se fica confuso ou não, mas enfim, é bom que perguntem, que comentem para saber mais ou menos onde é que está. Se ficar confuso, a gente desconfusa. Espera aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu me perco aqui. Deixa eu olhar aqui. Se não tem registrado ainda, alguém tiver alguma coisa em mente ou comentário ou pergunta em mente, pode colocar aqui nos comentários. A Cariane fez aqui um comentário que a dificuldade para mulheres, ela acha que inicia no preconceito. A visão que se tem, e se for mãe, pior ainda. Uhum. Perfeito. Tem até nesses estudos sobre alcoolismo em mulheres, tem um dado, que não é um dado, né? Nem sei como é que chama isso, porque não tem como verificar isso, mas que estima-se que o subdiagnóstico do alcoolismo é enorme, né? Porque as mulheres vão procurar o sistema de saúde por questões outras, né, qualquer, tem um quadro de alcoolismo por trás, mas isso não é diagnosticado, né? Porque não tem olhar para isso, e também a mulher, por saber que, por vivenciar, não é nem saber, por vivenciar esse preconceito, esse estigma, é muito mais difícil para expor o problema. A Heloísa então, com certeza começa aí. A Heloísa está falando aqui que a minha família está engajada, isso me dá muita força de forma leve. Quando a família entra, né, fica menos difícil. Uhum. Deixa eu ver. Por enquanto tem mais comentário. Tem aquela máxima também, né, que não lembro como é que era exatamente assim, mas trate as pessoas como aquilo que você gostaria que elas fossem, né, e elas se encaminharão nessa direção, ou algo do gênero. Isso é outra questão fundamental da família, né, porque vai se desenvolvendo uma coisa da família tratar a familiar com alcoolismo, né, muitas vezes com desprezo, ou com desdém, ou com excesso de controle, com desqualificação, enfim, cada família vai desenvolver o seu padrão ali, né, mas é o principal. E daí a pessoa está mudando, né, e se engaja num grupo ou num tratamento e tal, volta para a família e é tratado do mesmo jeito. Né, e claro que isso vai empurrar de novo para aquele lugar. Né, é muito difícil segurar. Né, vencer o alcoolismo já é uma tarefa hercúlea. Né, imagina vencer o alcoolismo e ainda esse empurrão de um sistema para voltar para aquele lugar, né, do alcoolismo. A família está engajada. Tem um colega meu que fazia uma imagem muito interessante também, né, de que é que nem você não tratar a família, é que nem você pegar um peixinho doente, né, de um aquário sujo, né, tira ele dali, limpa ele, trata ele, põe, né, na água limpa e cuida e tal, e deixa ele
novo e devolve para aquário sujo. É muito provável que esse peixinho vai adoecer de novo. Né? Então tem que ter um tratamento completo ali, né? Tem que limpar o aquário, trocar água, tratar o peixe, tira, né? Depois devolve. Né? Então a família não ter nenhuma modificação é muito difícil para um adicto, um alcoólico, uma alcoólica, uma adicta, conseguir dar conta de um tratamento. É um obstáculo a mais que fica ali. E óbvio que sem intenção da família, né? O que a família mais quer é que dê certo um tratamento. Mas não é intencional. Da mesma forma que na adicção, a manipulação, a mentira, que são características da ativa, não são mal intencionadas, são sintomas da doença. É sintoma da doença, aquilo vai acontecer. Para a família também, é sintoma da doença empurrar o familiar para aquele lugar de novo. Então a família precisa do tratamento também. Aqui, a Marina colocou aqui, quando o alcoolista, acho que era o alcoólico, né, não aceita ajuda, cuidando da nossa codependência, ajuda ele a aceitar o tratamento ou não necessariamente? Eu entendi que quando o alcoólico não aceita ajuda, cuidar da nossa codependência, isso vai fazer com que a gente possa ajudar o tratamento ou não. Uhum. Então é uma pergunta capciosa, assim, porque sim e não. Né? Sim, porque é aquela ideia, né? A família se molda, né, ao alcoolismo. Então, se a família se transforma e se trata, ela vai ficando incompatível com o alcoolismo. Então, é muito mais fácil para a família conseguir dar os limites que, né, uma característica da dependência química do alcoolismo é a ausência de limite. Então, a família colocar os limites que precisam colocar, que ajudariam para o tratamento, etc. Mas tudo isso, tem uma máxima de um colega meu, estou tentando encontrar assim, aquilo que sintetiza a ideia para não ficar prolixo. Uma máxima do colega meu que fala assim, né, o nosso trabalho com a família é para salvar a família. Para que, se a pessoa com dependência escolher continuar na dependência e ir até o fundo do poço, não leve a família junto. E essa é a maior oportunidade que a família pode dar para esse familiar de poder sair junto. Mas é uma oportunidade, né? Porque a gente não tem como fazer pelo outro, né? Mas é uma grande oportunidade, porque senão a família entra naquele ciclo de alimentação da doença e vai indo na direção do fundo do poço junto com o familiar alcoólico. Então sim e não. Sim, porque é a maior oportunidade que existe, e não porque se a pessoa não quiser e não escolher e não usar essa oportunidade para se recuperar, é um caminho, é o caminho dela. No Amor Exigente tem uma frase que eles trabalham com os pais muito, né? Nossos filhos precisam ser livres até para quebrar a cara, se assim eles desejarem. Né? E a gente não vai poder fazer nada contra isso. Então é um pouco disso, assim. É os lemas que tem nos grupos, vive e deixa viver, né? Tem toda a filosofia de tratamento, ela vai trazer esse tema, assim, de formas diferentes. E também tem mais uma coisa que eu vejo, né? A família entrar em tratamento, muitos entram achando que o tratamento, vou me tratar por causa de fulaninha, né? Então, eu vou me tratar, aí eu vou para falar de fulaninha e não tem a noção que o tratamento é para aquele familiar, né? Para falar das suas dificuldades, né? Para ser trabalhado ali também, né? E esse é o grande desafio, né, Cláudia? A família conseguir ver sentido nisso para poder manter um processo terapêutico, poder manter uma participação no grupo. Né? Como assim vou falar de mim? Porque a família, o alcoolismo passivo leva a uma desconexão tamanha de si mesmo, né, que é até difícil encontrar sentido em como assim olhar para a minha dor, olhar para as minhas questões, olhar para o meu alcoolismo passivo. Mas eu vivi tantos anos olhando para o alcoolismo do outro. O outro, né? É difícil. A Eliane escreveu aqui, como a alcoolista deve focar-se de 1 a 10 na sua recuperação?
Não sei se eu entendi a pergunta. Porque a pergunta é de 0 a 10, qual é a importância da família na recuperação, né? É o tema aqui. O que eu estou entendendo, ela está agora perguntando aqui, como que a alcoolista deve focar-se de 1 a 10 na sua recuperação? Acho que ela está perguntando qual a importância dela também na recuperação de 0 a 10. Na recuperação dela, talvez da família. Eu acho que é isso, Eliane. Não sei se estou interpretando certo isso aqui. Não sei se eu entendi a pergunta, assim, mas me ocorre uma ideia que eu não falei que eu acho que vale muito a pena, assim, né? E aí, quando a alcoolista está no processo de recuperação, o quanto vale a pena ela encontrar formas de poder trazer a família também, né? Para um grupo de Al-Anon, para uma terapia familiar, e conforme vai se estruturando, e, né, eu sei que no processo de recuperação muitas coisas vão ficando claras sobre a dinâmica familiar, sobre si mesma, sobre a característica dos outros, conseguir ou se esforçar para envolver a família também, não trilhar sozinho. Eu sei que às vezes é impossível, né? Às vezes não é viável, mas se tiver a viabilidade, dedicar uma energia para tentar isso. Tem um capítulo inteiro do Stanton e Todd que é só sobre como, quando você trabalha com o adicto ali, como ajudar o adicto a trazer a família para o tratamento também. Porque é importante. E vale a pena esse esforço e encontrar uma estratégia para isso. A Tati, que faz parte também aqui, né, da nossa associação, ela escreveu aqui, né, e quando a família não ajuda e ainda fica oferecendo álcool? Não, essa é a força do sistema, né? Esse é o sistema, de forma, a maioria das vezes, totalmente inconsciente e não intencional, mas é a força do sistema empurrando a pessoa para o lugar do alcoolismo. Então, por isso que... Porque, assim, veja, a gente vive numa cultura alcoólica tão enraizada, né, que o álcool, né, se não, eu sempre penso nisso, assim, eu fico imaginando a dificuldade que é para alguém em recuperação viver na sociedade que a gente vive. Você vai no mercado, aquele glamour, aquele status, né, na gôndola de bebida, né, você sai em qualquer lugar, bebida, vinho, não sei o que, e oferecem, servem, está rodeado de estímulo. Né, para um dependente químico em recuperação, fala, puxa, não conviver nos ambientes e com as pessoas que usavam droga com ele, é mais simples, apesar de ser muito difícil também, mas é muito mais simples do que para o alcoólico conseguir não se distanciar dos estímulos com relação ao álcool. Né? Então, para a família ela não entende que alguém com alcoolismo não consegue ter uma relação não destrutiva com álcool, né, como alguém que não tem alcoolismo consegue. Para a pessoa com alcoolismo, né, para o alcoólico se dar conta disso já é difícil, para a família mais ainda. Então, oferece não na maldade, porque fala, não, já se tratou, já passou por internamento, está fazendo terapia, ou está melhor já, então pode tomar um pouquinho aqui, né, e fala, não, por isso que precisa se capacitar também. Entendeu? Não, o alcoolismo é uma doença, o alcoolismo, né, não dá para alguém em recuperação ter contato com álcool, se a família puder tirar o álcool do dia a dia e das situações sociais da família, melhor, né, é uma ajuda que dá, mas enfim, o desafio é grande, né? Quando a gente fala de alcoolismo ainda, o desafio é ainda maior. A Gabi Mello, vocês podem falar um pouco na relação do alcoolismo e os transtornos alimentares nas mulheres, já que é uma realidade oculta a magreza no público feminino? Bom. Sim, tema chave, eu acho que muito relevante, mas vou pontuar meu limite aqui, que eu não tenho conhecimento ou elemento para poder falar muito sobre isso, sem falar bobagem, então vou me abster, mas assim, aí entra a nossa limitação de conhecimento e de atenção até para o público feminino. Porque é um ciclo, que nem é sistêmica, é um ciclo que se alimenta, né? Eu imagino assim, eu na minha realidade aqui profissional,
eu estudo mais o público masculino, porque aparece mais público masculino para mim, né, e aparece mais público masculino para mim, porque tem uma questão social e cultural que o público feminino acaba não aparecendo, e a família acaba não, né, é um ciclo que se alimenta. Eu vou estudar mais o masculino, né, e acaba, né, faltando esse tipo de conhecimento e de resposta que eu sinto que é muito importante, né. Eu acho que eu posso ajudar um pouquinho. Aqui na nossa associação, a gente foi percebendo, depois a gente fez até uma pesquisa, né, e a gente chegou a um número assim impressionante. 30% das mulheres que passaram ou ainda estão, né, que está aqui na associação, 30% fez bariátrica. E olha só, muitas aumentaram o consumo após a bariátrica, né? Ou seja, né, até o Daniel Cordeiro, né, ele uma vez, ele fazendo a live, ele até falou assim, porque opera aqui, mas não opera aqui, né? Então, a compulsão, né, vai do alimento, vai para o álcool, né? E o álcool, ele desce fácil, né? Para quem está com o estômago pequenininho. A gente tem aqui na associação mulheres que nem bebiam. E depois da bariátrica começaram a beber e desenvolveram o alcoolismo. Então, assim, é uma coisa que precisa de muito estudo. A gente vem até conversando sobre isso, da importância, né, de fazer essa prevenção nessa mulher que vai fazer uma bariátrica, de isso ser acompanhado, de ser comunicado que existe essa possibilidade em relação ao álcool. Então, se ela já faz uso de álcool, isso pode piorar, né? Precisa haver um trabalho nesse sentido, de prevenção mesmo, junto aos médicos, à sociedade de forma geral, porque isso é muito preocupante, né? Então, tem relação, sim, a gente já constatou isso, tem pouco estudo também ainda sobre isso, mas isso está acontecendo, né? Isso é muito presente aqui. 30%, né? A gente já tem uma média assim, de 1.000 mulheres que já passaram aqui, né? Então, é muita coisa, né? Então, precisa me faz pensar realmente... também nos estudos da recuperação no público feminino, que uma das prioridades é o trabalho com autoestima. Acho que está totalmente relacionado a isso. Precisa de uma autoestima fortalecida para dar conta de uma recuperação, né, de um sentimento de alto valor, assim. E acho que o corpo é um bom símbolo disso, né? Estar satisfeita ou, né, com uma aceitação do próprio corpo. Enfim, aí também é divagação. E não é só também, tem outras compulsões. A mulher, quando faz a cirurgia, ela emagrece. Muitas também desenvolvem a compulsão por compras, né? Porque joga aquelas roupas todas fora, agora eu quero andar com aquela roupa, manequim 38, manequim não sei o quê, e começa a comprar, comprar, comprar. Então, essas outras compulsões, na verdade, né, é como se a compulsão pela comida fosse, né, vai caminhando, vai trocando objeto, mas a compulsão está ali, né? Então é importante aprofundar esses estudos. Eu estou só preocupada com a hora, que são 8h27, deixa eu ver só se tem mais alguma, para a gente não perder essa live. Essa live aqui. Você acha que a família de baixa renda trata o seu alcoolista de forma diferente, ou a cultura faz também a família de alta renda? Deu para entender? Ficou um pouco confusa a pergunta, assim, mas falando de diferença de alta renda e baixa renda, Você acha que tem a suas nuances, família assim. de baixa renda, ela trata o seu alcoolista de forma diferente, ou a cultura é que faz
também a família de alta renda também. Ficou meio confuso aqui, mas... No contato que eu tive com os dois públicos, assim, eu vejo que a dinâmica, ela se repete de uma forma incrível, assim. Né? Obviamente, né, que numa família de alta renda, tem algumas manifestações que não vão ter na família de baixa renda. Né? Eu vejo assim, aqui daí, puxando para fora do alcoolismo, assim, mas, por exemplo, pais com filho adicto, né? Você vê, tem o mesmo padrão de codependência ou de inversão de hierarquia, né, do filho, dos pais estarem ali meio que reféns do filho né, e fazendo as coisas, né, em função também da adicção. Claro que na família de alta renda o dinheiro vai entrar com muito mais, como a facilitação vem muito mais através do dinheiro, né, e de fornecer tudo que pede, que quer e tal. Na família de baixa renda não tanto, tem uma limitação concreta ali para os pais oferecerem tudo que... Né, muitas vezes a família de baixa renda acaba oferecendo mais do que pode até também nesse sentido. Mas a dinâmica é muito parecida, sabe? Eu não consigo ver uma diferença na dinâmica ou conceitualmente, assim, falar um outro funcionamento para... São nuances diferentes que a gente precisa considerar no tratamento, claro. Até na estrutura do tratamento, principalmente, né, no que você vai propor de tratamento para os dois públicos. Mas a dinâmica, pelo que eu vejo, assim, é muito similar. Isso. Bom, Rafael, a gente vai precisar encerrar, né? Que pena, esse assunto dá pano para manga. Eu queria assim, pedir para que você fizesse suas considerações finais e te agradecer já do fundo do coração, né, por esse carinho aqui com a gente, por ter disponibilizado aí o seu tempo para falar um pouquinho, para trazer suas experiências. E é isso. Se você puder falar agora aí, a gente agradece. Eu agradeço em meu nome e em nome da associação. Legal. Eu que agradeço o convite, me sinto honrado de novo, falo. E saio assim, né, com um aprendizado e uma pulga atrás da orelha, né? Falar, puxa, eu preciso aprender e estudar sobre a família no público feminino. Que realmente é um gap que existe, se não for a gente que é terapeuta familiar que trabalha com dependência química, né, para ir atrás disso, quem que vai? Né? Vamos esperar vir da onde? Então, para mim eu saio com ficou esse incômodo dentro de mim, assim, falo, puxa, já é super válido bater esse papo, porque eu sei que vai me movimentar para algum lado que né, importante, assim, que precisa. E você vai ser sempre bem-vindo aqui. Se quiser ajuda aqui, a gente ajuda, tá bom? Tá joia, ótimo, ótimo. Bom, então muito obrigada mais uma vez. Se você quer divulgar seu Instagram... Isso que eu falei, eu vi um pessoal aqui me seguindo no Instagram, mas meu Instagram é praticamente inativo, tá? Então não vão ver nada lá. O que dá para fazer, se alguém quiser ter mais acesso a mais conteúdo e tal, tem o YouTube, tá? Esse programa lá no YouTube tem lá, e daí lá tem vários links para... Eu estou começando a tentar gravar uns vídeos para o YouTube sobre o tema, mas o tempo não me favorece. Mas lá tem os links para site, daí tem artigo de blog, tem um grupo de WhatsApp que a gente fica divulgando materiais sobre o tema, ou episódio de podcast que a gente grava sobre o assunto. É só conseguir entrar em contato por algum canal, ou manda um direct no Instagram, que eventualmente eu vejo a cada tanto eu vejo ali, passo contato, ou passo algum meio. Tá bom, mas se bater meu nome no Google, Rafael Mestres, Rafael com PH Mestres, alguma coisa aparece e você vai chegar na fonte de conteúdo ali, né? Então tá bom, Rafael, obrigada. Quero agradecer também a todos que participaram, que nos deram o prazer de estar aqui com a gente. E até um novo encontro aí, hein, Rafael? Tá convidado, tá? Até a próxima. Um beijo. Tá, joia, valeu. Tchau, beijo, tchau.